Isso aí, Puta, se chegar dividida, vai ficar complicado, viu? É isso que eu quero chegar no tema da live. Tá. Me parece que essa briga por São Paulo, né? Tem algumas coisas que estão acontecendo que só podem ser explicadas se a gente olhar para 26. Por exemplo, as posições do Tarcísio. Né? Me parece que assim, a construção da candidatura do Nunes, agora a gente olhando bem, ela é uma construção inteira do Tarcísio. O Nunes realmente é um candidato muito fraco. E o Tarcísio, olhando para 26, ele deve falar, eu vou ficar com a prefeitura aqui, o cara joga junto, fico com uma baita de uma base, trago o PMDB para mim, já monto uma coligação. Se você olhar a coligação do Nunes, é uma possível coligação do Tarcísio para 2026. É como se eles estivessem exercitando um bloco que pega o centrão todo e a direita. Ele fecha um pacote que vai União Brasil, PL, PP, Republicanos, MDB. É a coligação que as pessoas imaginam que o Tarcísio teria para 26. E aí o Tarcísio vai, afasta a candidatura do menino lá do PL, o Ricardo Salles. O Valdemar também queria, todo mundo se compôs ali, vamos tocar a prefeitura e tal. Investe na candidatura do Nunes vai para a eleição, pinta o Marçal, e aí acontece tudo isso que a gente comentou, do bolsonarismo ferrar o Tarcísio, larga ele com a própria sorte, Nicolas e Carluxo especialmente. Mas o Tarcísio, ele recuou no lance do voto nulo, né, foi começo da semana passada, mas o Tarcísio voltou a carga contra o Marçal pessoalmente, e ele começou a tratar a eleição do Nunes como uma tarefa pessoal dele, sem a ajuda do Bolsonaro, o que mostra que o vínculo com o Nunes é um vínculo muito mais do governador do que do Bolsonaro presidente, e que o Bolsonaro devia estar fazendo isso em nome de uma articulação do Tarcísio, mas não muito, vamos dizer, com a vontade dele. Com certeza absoluta não. E aí onde eu quero chegar? Ora, se o Tarcísio estava fazendo uma construção que no fim do dia colocaria ele como principal nome para 26, vem o Marçal e destrói tudo, invade a base dele, o projeto 26 que envolve ele fica destruído. E aí Tarcísio se enfraquece. Muito. E assim, é uma morte, assim, ele pode se enfraquecer de um jeito assim, morte total. Pode. De não conseguir se reeleger para governador. Porque se o bolsonarismo, pensa assim, o bolsonarismo se engraça pelo Marçal, lança o Marçal, vai lá e abraça o Marçal pro presidente porque são fracos. Se ele tem uma pretensão presidencial, ele morre nisso porque ele não tem um brilho próprio para fazer uma candidatura à revelia do bolsonarismo para presidência. E aí ele depende assim, esse bloco tem que me apoiar para uma reeleição para governador. Eu vou dizer que o bolsonarismo pode ser mais filho da puta que isso. Ele pode ser pior do que isso. Sabe o que ele pode fazer? Como defesa da presidência na mão do clã Bolsonaro, o que eles podem fazer? Eles podem empurrar o Marçal para se candidatar ao governo de São Paulo. Veja, a gente sempre pensa nos seguintes termos. O Marçal quer a prefeitura de São Paulo para ele saltar para a presidência, que é o que ele quer. Sim. Originariamente é isso. Ele vai fazer aqui. É o caminho João Dória. Eu vou para a prefeitura e daí eu miro a presidência. Só que qual foi o caminho real do João Dória? Não foi assim direto. Então eu acho que pode estar em jogo aí no bolsonarismo a ideia de desviar o Marçal para o governo de São Paulo. Talvez. Se a relação entre eles, não agora, mas se a relação entre eles e o Tarcísio pode acontecer, ruim, pode acontecer, por que não? E eu nem acho que tá ruim a relação. Acho que as partes perceberam os seus limites no jogo. E cada um adotou um caminho. Porque o caminho do Tarcísio não é o caminho do Bolsonaro. A ponto do Bolsonaro falar no fim de semana pro Tarcísio, se eu fosse você, eu não me envolvia na campanha do Nunes. E o Tarcísio foi lá, segunda-feira, tava na TV, atacando o Marçal e pedindo voto no Nunes. Então, assim, pra mim eles fizeram, cada um foi pra um lado, cada um foi pra uma estratégia. E acho que cada um tá percebendo o que o outro é. Tá, mas pensando mais detidamente nisso, por que o bolsonarismo pode fazer esse movimento? Ele só pode fazer esse movimento se ele acredita que a presidência pode não estar em risco ao fazer esse movimento. Eu vou tentar ser mais claro. É uma maneira de evitar que alguém de direita tome a presidência da República. Exato. Eu vou tentar ser mais claro. Veja só. O Marçal, ele é um fenômeno popular e ele está levando a base bolsonarista. Por quê? Porque ele tem os mesmos valores dessas pessoas. Ele fala um discurso que chega. O Ricardo Nunes não é isso. Ele é um político de máquina, é um cara do PMDB, é um cara que não consegue ter essa empatia. Sim. Pro Bolsonaro estar na posição anterior que ele estava é uma posição custosa, porque ele tá ali fazendo força para tirar da rota um candidato que tem um discurso igual ao dele,
para um público muito ideologizado que começa a já achar estranho aquilo ali. Ué, mas por que o Bolsonaro não quer que eu vote no Marçal e quer que eu vote nesse cara aqui? Sim. Começa a ficar muito verossímil a ideia, não, ele tem um esquema com... Não é legítimo, não é verdadeiro, ele não está sendo autêntico, ele está saindo dos meus valores. Posso pedir para você fazer uma... Você entrar nisso, porque acho que você vai explicar isso muito bem. Por que o eleitor está pensando dessa maneira, do tipo... eu não tô entendendo o que você tá querendo fazer, Bolsonaro. Não parece pra você que esse eleitor, ele recebeu do Marçal os mesmos estímulos que o Bolsonaro deu pra ele, e ele tá falando, porra, mas você sempre falou sim pra esses meus estímulos, por que você agora vai falar não? É não óbvio, é? óbvio. Ele tá indo contra a intuição do eleitor. Exatamente, ele está indo contra a intuição do eleitor. Porque a do eleitor, até porque o eleitor, ele pensa as coisas num binômio, ou talvez até um trinômio no máximo. Pra cabeça do eleitor é assim, do eleitor direita, o eleitor reaça e tal. Existe o sistema político, existe a esquerda que está coligada com o sistema político, e existe aquilo que é diferente. Uhum. Eu conversei com algumas pessoas que não gostam muito do Marçal, mas elas disseram que vão votar no Marçal. E a justificativa principal delas em me dizer que iam votar no Marçal é porque, pô, o cara é um cara diferente. Não, acho que o cara não é diferente, mas o que ele está dizendo é diferente? É um cara de fora. É um outsider também. É um cara que veio de fora e que tá falando essas verdades, entre aspas, e tá bagunçando o coreto. Então, para um eleitorado que é cronicamente desconfiado do sistema, querer empurrar uma figura do sistema, que é o prefeito Ricardo Nunes, fica muito contraintuitivo, fica muito esquisito. E aí o Bolsonaro viu que nessa disputa ele tava perdendo. Que por mais que ele tivesse autoridade sobre esse eleitorado, o eleitorado estava rebelde, o eleitorado não queria saber. O cara, não, no Nunes eu não vou não, me sinto muito capitão, aqui é Marçal, então faz o M, depois vocês se acertam, porque não tem grande diferença. Então, o que eles, a meu ver, eles pensaram? Eu vou tirar o pé, porque eu estou perdendo as pessoas, estou parecendo essas pessoas mais inautêntico, então eu não quero parecer inautêntico, eu quero conservar minha aura. Ao mesmo tempo, ele não está disputando a presidência ainda, ele está disputando lá São Paulo, e tem a possibilidade de, se ele vai para o segundo turno, se do segundo turno ele ganha, e se ele ganha, como ele administra. Ou seja, para o bolsonarismo agora é uma situação relativamente confortável. Só uma pausa, eu vou jogar outro elemento para você continuar. Os bolsonaristas acham que ele é muito picareta e que ele vai cometer algum erro no caminho. Eles acham que vai pintar o erro. Então, até porque pintou o erro do Jair. O Jair se embananou todo, pô. Então, a posição do bolsonarismo é uma posição confortável. Porque ela tira o pé disso aí, então ele preserva a imagem de autenticidade, tá preservada. E agora, para o Marçal, tem 3 desafios pela frente ainda. Não são um, não, são 3 desafios. É ver se ele vai pro segundo turno, que não está garantido. Porque assim, se ele não vai pro segundo turno, adeus Marçal presidência. Isso torna até uma coisa ridícula. O cara não foi pro segundo turno, a prefeito de São Paulo, e vai ter cacife para tentar disputar a presidência. Ele pode até querer, mas eu acho que o entusiasmo das pessoas diminui muito. Eu acho que ele vai ser visto, de maneira geral, por todos os agentes políticos como um cara fraco. Até aqui no MBL. Sim. Que todo mundo ficou impressionado. Pô, se o cara não vai ao segundo turno, tem gente do MBL que acha que ele ia ganhar até no primeiro turno. Hoje tem pessoas do MBL que acham isso. Se ele não vai, aí perdeu. Aí ele tem que ir pro segundo turno. No segundo turno, ele tem que ganhar. Porque se ele perde também... Pô, Bolsonaro ganhou em 2018. Sim. Pra presidente. Você vai perder pra... Então ele tem que ganhar. E se ele ganhar, ele tem que fazer uma boa administração. Então são 3 desafios. Agora, qual o problema do Tarcísio no jogo? O Tarcísio, ele é o competidor para a presidência. Ele não tem um báculo na mão. Ele não tem um cetro. Sim. Mas quem tem o cetro é o Bolsonaro. Então, o Tarcísio, ele aposta na única coisa que faz sentido para ele ser candidato à presidência, que é o clima político. Eu já falei isso algumas vezes. O clima político amansar e as pessoas entenderem racionalmente que a transferência do voto do bolsonarismo deve vir para um cara mais de gestão, um cara mais tranquilo, um cara que foi governador, um cara que tem coisas reais feitas e tal. E aí ele seria o herdeiro disso aí, ele viria com uma colisão muito forte, viria com os evangélicos, pegaria toda essa base, uma base muito ampla, mais o voto de direita, mais tudo, e colocaria isso no colo dele. Daí ele sai do governo para disputar a presidência com grandes chances de vitória. Se vem um outro cara que bagunça isso aí,
a lógica dele toda começa a desmoronar. Sim, que é o que eu acho que tá acontecendo. Eu acho que explica... Me parece assim, o Tarcísio realmente ele trabalhou um arranjo e ele tem duas escolhas. Uma é ele ficar quieto igual o bolsonarismo, fazer o que o Bolsonaro falou, não faça nada, deixa estar, abandona o Nunes à própria sorte. E num cenário em que, sei lá, ele tira a mão do Nunes e o Nunes perde, ele vai ter que lidar, muito possivelmente, com o Boulos prefeito, porque a gente não tá contando com a hipótese do Boulos ir pro segundo turno contra o Marçal e ganhar do Marçal. E assim, o Boulos só não pegou, vamos dizer, aquele eleitorado lulista pra vencer fácil no segundo turno, porque a campanha dele é realmente muito ruim. Né? E nem não, a campanha dele tá desastrosa. Falar que é um bolo, não sei o quê. Porque não é que ele mudou a imagem dele pra um cara simpático. Vou começar. Porque lembra que o Lulinha virou Lulinha Paz e Amor? Lembra que a Marta, aqui em São Paulo, eles chamaram a Marta de rosa. O PT é vermelho? Não é vermelho. O PT meio é rosa. Né? Porque não é um vermelho não tão forte, né? Um vermelho meio aguado. Qual era a ideia? Vamos mudar outra vibe, olha só, tô feliz, sorrindo. O Haddad, quando ganhou aqui em 2012 também, era um cara tava modernizando tudo, era um outro papo. Me parece que no caso desses, do Boulos, eles só estão querendo mostrar que ele não é um radical. E aí eles tentam forçar uma simpatia que não tá colando, tipo assim, eu sou um bolo. É isso, você era um cara do movimento social agressivo, assertivo, agora você falou que você é um bolo. É muito ruim a campanha dele mesmo. Mas assim, num segundo turno contra o Marçal, ele ganha. E o que a pesquisa da Datafolha mostrou é que o candidato que teve maior aumento da rejeição foi o Marçal. Isso dá o tom de que, sei lá, nas próximas pesquisas pode ser que o Marçal perca com uma intensidade ainda maior do Boulos. Nesse cenário, o Tarcísio dá uma enfraquecida. E o Marçal, vamos supor que se perde por coisa no segundo turno, ele pra mim ele já tá lançado candidato a presidente. Eu também. O sistema me derrotou e agora eu vou precisar unir o Brasil aí pra derrotar o Lula. E basta o Marçal não ser o melhor candidato. Basta o Marçal ser o maior candidato da direita para garantir o segundo turno. Ele tem que ser o candidato dominante da direita. Acho que a cabeça dele é essa. Ele não precisa ser o candidato que ganha a eleição. Ele precisa ir pro segundo turno. O Marçal, ele só quer ser falado, imagino eu. E pro Tarcísio o drama é maior. Porque pro Tarcísio basta que o Marçal seja um candidato que pegue um percentual relevante. Isso. Porque, assim, é óbvio que o Tarcísio não vai abandonar a disputa certa para governo de São Paulo. Eu vou aqui para uma reeleição certa para governo para me arriscar a ir para 26 com voto de direita fracionado, eu vou ter um pedaço, mas não vou ter todo, vai ter que ver se eu vou pro segundo turno ou não, e se eu for, se vão me apoiar. A eleição de 26 com o Marçal junto começa a ficar nebulosa. Esse é o problema. Você sai de um jogo certo. Porque assim, se o Bolsonaro tem todo o poder da direita, ele pega esse poder, ele transfere, é você. Acabou. Mas sou eu, pronto. Isso era o Bolsonaro até maio. Exato. Agora não é isso mudou, né? Então o Bolsonaro perdeu todo o poder de fazer isso, ou grande parte do poder de fazer isso. O arranjo que tava caindo no colo do Tarcísio meio que tá penso aí. E o Marçal, que não só ele mudou ele, mas ele mostrou pra todo mundo que é o seguinte, esse jogo é muito mais aberto do que vocês imaginam. E acho que esse é o recado, e por isso assim, a gente tem que ser grato ao Marçal. Ele nos ensinou uma série de coisas, sabe? Ele nos ensinou o lance do corte, o Couto tá levantando aí, cara, uma semana de trabalho, mais de 500 mil views em perfis que não existiam. Não existiam dos nossos perfis de corte. Imagina, isso é uma máquina mesmo. Segunda coisa, ele mostrou, cara, olha só, se você entra assim assado, o público começa a gostar, o público, realmente, é aquilo que você fala... O público é o influenciador, o público não é influenciado. O público falou, não, Bolsonaro, eu entendi, legal, eu gosto de você, mas, eu tô com o Marçal agora. É isso. E... Não há o que fazer. E o cara mais fraco nessa equação é o Tarcísio. Lógico. Porque ele dependia de um cara que perdeu a força de ser o nomeador. Exatamente. Então, ele próprio é o cara que menos tem público. Porque ele é justamente o cara que não é interessante ao eleitor direito. O que é terrível. O que, enfim... Vide a desgraça que é o eleitorado de direita, francamente, né? O tipo de opção que as pessoas querem, mas é o que elas querem. E ele está apanhando muito nas redes sociais. Lógico. Imagina, o cara pra entender como a direita é retardada. Aí a gente pode falar, Ricardo, porque assim, a gente podia, antigamente usava o exemplo como a direita é retardada usando o nosso exemplo. Tipo, olha o que a direita pegou. Pô, o movimento que tocou o impeachment da Dilma pra valer foi sabotado, destruído pela direita. Sim. A Lava Jato. Depois a direita foi lá destruir a Lava Jato junto. E agora tá chegando no Tarcísio. Agora chegou. Nós temos um governador... Meme da morte lá. Tá destruindo todas as boas opções. A direita fez uma coisa boa, vamos destruir. Exato. Aí tem um governador do maior estado do Brasil, super bem avaliado, favorito à eleição de 2026. Vamos destruir ele.
Em nome do quê? Ah, pintou um coach aqui faz 3 meses. Pintou um coach, falou é candidato, e eu tô apaixonado por ele. Então é o seguinte, foda-se, é óbvio que a direita é retardada. A direita é um bloco político de retardados. Imagina, qual o alinhamento disso? Absurdo. Não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Em 3 meses, olha, o que a direita tem institucionalmente? Na prática, ela tem alguns governadores, uma bancada de retardados, deputado federal, mas eles não mandam em nada. Um governador manda. O Tarcísio manda. O governador lá de Santa Catarina manda. O Ratinho é mais centrão, mas manda. Porra, por que o cara vai sabotar? Eu não tô falando do Bolsonaro, eu tô falando do eleitor. O eleitor não faz um cálculo ali. Ele não faz o cálculo. Tarcísio, eu te odeio. Agora, eu gosto do Marçal. É uma plebe rude, velho. É muito difícil lidar com as pessoas, muito difícil. Porque elas ainda estão, o ponto é o seguinte, elas ainda estão naquela atmosfera antissistêmica, desde 2013, que não passou. Nós temos, olha, a gente tem muito tempo, a gente tem 11 anos nessa brincadeira. Já tem uma década de atmosfera antissistêmica de metade do Brasil, na atmosfera antissistêmica permanente. Sim. Como eu citei os exemplos das pessoas que me falaram. Então, as pessoas querem alguém que esteja de fora e que prometa que vai derrubar o que está aí. Por isso que eu falo que realmente se pintasse o General Roberto, sempre falei disso depois, esse cara faria de tudo. Porque metade do Brasil ia considerar esse cara um salvador da pátria. Sim. Justamente pela violência. As pessoas querem. Se chegar alguém que feche o STF... E mate todo mundo. Vou condenar o Alexandre de Moraes a fuzilamento. Esse cara vai ser um deus na política. As pessoas vão enlouquecer. Agora sim! Vão matar todos os bandidos, não importa quem. Né? As pessoas querem... As pessoas estão... Só que é um comportamento muito tosco, né? É mais, eu não sei se nem são... Por que eu entro uma coisa assim... Eu poder falar, isso é um grito de desespero. Mas também não é, porque é lúdico, é bobo. As pessoas querem se divertir com isso. A coisa que mais deixa a gente intrigado é que se eu fosse pegar, por exemplo... Eu fui reler isso porque eu lembrei que o Pedro falava daquele autor... Puta, que escreve sobre massa... Eric Hoffer. Isso. E assim... A categoria, olha, isso aqui pode ser algo estritamente lúdico porque você usa gatilhos de edição. Isso não existia ali na época do cara. Não existia essa discussão. E aí a gente tá descobrindo que boa parte disso é diversão. Porque as pessoas, assim, como o caso do Marçal, o Marçal fala que é antissistema, só que as pessoas querem se divertir quando ele fala que o outro cheira pó, quando ele apresenta uma carteira de trabalho. Exato. Esse negócio da carteira de trabalho rodou demais. Me falaram, mas você viu que ele apresentou a carteira de trabalho. É muito bom, meu. O cara é uma figura. É uma figura. Eu gosto desse cara, ele é um figura. É uma figura. E aí quando ele foi instado lá no Roda Viva a falar sobre o Xandão, porque um cara antissistema, mesmo um cara que seria um cara cheio de papagaiada, falando besteira, ele poderia, esse é um maldito, um ditador. Aí ele, por que eu vou brigar com ele? Ele não fez nada pra mim. Cara, que é o máximo. Né? E ainda fala a forma como ele se refere ao Paulo Figueiredo. Eu não entendi o que ele queria, né? Ele queria ficar brigando à toa com o Alexandre de Moraes, né? Parece que o quê? É muito valente, vai se lançar contra uma lança... Ele fala assim, ele vai se jogar com uma lança contra o próprio peito. Não me parece ser muito estratégico. E ele falou uma coisa que é verdade, né? Se você fizer uma relação de poderes aqui, olha aqui, cara. De um lado você tem o Bolsonaro frouxo, e você vai o quê? Se matar numa revolução a favor desse cara sem armas, contra um ministro do Supremo que tá com um inquérito fazendo tudo, não me parece muito inteligente. E o coisa tá falando que é verdade, né? A única coisa inteligente que os caras fazem, na verdade, é estar fora do Brasil. Né? Mas é verdade, né? Porque quem ficou aqui para fazer a revolução foi preso já. O Xandão já deixou claro, se fosse aqui, você tava em cana. E... Porra, é tudo muito... É um antissistema lúdico. Eu acho que é muito complexo. Eu não tô vendo ainda, sei lá, nem na gringa, a galera analisando esses fenômenos populistas sobre o critério da diversão. E aí talvez seja uma coisa pra gente tratar. Eu venho falando com o Orlando disso, a gente já tratou isso demais. Sim, o quanto disso é diversão, cara? Eu acho que é considerável, é uma diversão. Mas assim, por trás da diversão existe uma indignação contra a política que é real. E isso é real. Isso. Existe uma real. Existe uma desconfiança. Real. Existe uma polarização contra o sistema, não sei o quê. E aí existe um enfrentamento. A questão é, quando vem o enfrentamento, como ele se dá? Aí eu acho que é uma radicalidade fabricada. Uma radicalidade
da aparência. Por isso que é lúdico. Porque, e principalmente porque, veja, os instrumentos materiais básicos de rede social, tudo, isso é inerentemente lúdico. É diferente de você ir num espaço e você fisicamente agredir um inimigo, como os fascistas faziam na década de 20 e 30. Eles iam lá com porrete e eles agrediam as pessoas. Os movimentos eram movimentos de massa que se enfrentavam. Então as pessoas estavam permanentemente se enfrentando de fato. Isso era real. Isso é você passar a radicalidade para a realidade concreta. Porque você está tomando porrada e tal. A maior parte das pessoas não tem essa relação, quase totalidade. Algumas pessoas tiveram, porque elas foram presas lá, e elas não imaginaram que seriam presas. É porque elas não foram com o intuito de exercer a violência, não. E que acho que essa é a coisa louca, elas acharam que elas iam ocupar e o exército ia salvar o Brasil. Que era tipo, era quebrar tudo pra mostrar que você não gosta muito de sistema, aí o exército aí, agora sim, vamos salvar. Olha, ficou claro o recado, hein? Agora era de hoje. Cara. Então, eu acho que pinta isso. E, de fato, a condição do Tarcísio é uma condição, assim, muito dramática. Muito dramática. Porque se o Marçal for ao segundo turno e o Ricardo Nunes perder, e ele não for Marçal e Boulos, o que vai pintar também é o seguinte, é que é uma humilhação para o Tarcísio. Sim. E aí o Tarcísio terá ficado nessa posição isolado. Sim. Porque o Bolsonaro saiu, o Marçal já está lá, aí ele, quer dizer, quem é o Tarcísio? Ah, beleza, Tarcísio é o grande nome de direita que foi derrotado aqui, que tentou emplacar esse cara, que as pessoas não queriam, e que ele agora foi chamado de comunista por uma parte da base dele. Absolutamente perfeito, seria isso. O Bolsonaro falaria o seguinte, ó, vamos supor, passou pro segundo turno Boulos e Marçal. Bolsonaro, sempre falei que botar o Nunes era um erro. Nunca escondi minha contrariedade, mas eu sou o cumpridor de acordos. Os sinais estavam todos lá. Agora é apoiar com força Marçal pra essa esquerda vagabunda. Não vencer São Paulo. É exatamente isso. Você comenta tanto do Bolsonaro que você já entendeu perfeitamente a mentalidade dos caras. É todo esse. E aí eles vão apoiar em massa o Marçal. E aí o Tarcísio vai ficar com a conta da derrota. Ele vai fazer o quê? Aí não vai apoiar o Marçal? Vai ter que abaixar a cabeça do Bolsonaro. E aí ele vai apoiar o Marçal? Aí ele vai ter que apoiar o Marçal. Agora, ele não vai querer... Agora sim. Humilhante? Ele não vai querer submeter essa humilhação. Mas ali, num cenário desses, né, ele foi meio que morto. Por isso que eu acho... Eu farei na live da tarde, eu vou jogar aqui, é polêmico, mas meu voto para prefeito é Tarcísio Gomes de Freitas. Então eu voto no que o Tarcísio precisa fazer para derrotar o Marçal e pra gente ter alguma chance de derrotar o Lula em 26. É isso. Então quem você vai votar para prefeito? Eu vou votar no Tarcísio. Sim, faz todo sentido. É isso. Mas vou votar no Tarcísio. E eu sugiro vocês que vocês votem no Tarcísio. Porque a eleição de São Paulo, vamos falar a verdade, São Paulo vai ficar uma bosta. Vamos falar a verdade, ninguém tá falando... Também não vai ficar uma tragédia. Exato. Também tem esse detalhe. Se o Marçal entrar aí também, ele não vai... São Paulo. Essa é real. Ele não vai chegar e destruir tudo. Não vai ter nada, vai ficar meio que tá. Mesma coisa. É exatamente isso, é a mesma coisa. E a Câmara vai continuar tocando São Paulo, os mesmos interesses e lobbies vão continuar tocando. E essa eleição não é sobre São Paulo. E o paulistano nem se toca disso. Não é sobre ele, essa eleição. Essa eleição é sobre 26. Então, já que é sobre 26, galera, eu apoio o candidato a prefeito Tarcísio Gomes de Freitas. É isso. Agora, um ponto da estratégia eleitoral deles, da estratégia de campanha deles. Você não acha que talvez o propósito dos acordos feitos com os outros candidatos seja tentar tirar o Boulos do segundo turno? Não. Mas você acha que isso é impossível? Não tirar é. o Boulos? Não é impossível. Não, mas essa é a pergunta. Por que não deveria? Não é que isso não, eu sei que isso não está acontecendo. Mas porque o que eu tô vendo nas pesquisas é mas o Marçal quais candidatos? Do Nunes. Veja, tal Marçal, tal Nunes e tal Boulos praticamente empatados. O esforço do Nunes, a preocupação do Nunes, Tarcísio e tal, vamos tirar aqui o Marçal para ficar Nunes. Por que não pensar o Boulos? Tirar o Boulos. Isso é um raciocínio sofisticado que você está tendo, que tem eco na história eleitoral, tanto do estado de São Paulo quanto do município. Só que não acho que é o raciocínio que a equipe do Nunes fazia. Eu acho que é o seguinte... Não é o que ele está fazendo. Não é. Eu acho que não era de ninguém. Essa é uma possibilidade que existe e já aconteceu antes. Aconteceu, por exemplo, na eleição de governador de São Paulo em 98, quando você teve 4 candidatos disputando para valer, que era o Francisco Rossi, o Maluf, a Marta e o Covas.
E o Covas foi pro segundo turno um pouco à frente da Marta. E aí, meio que a Marta declarou apoio ao Covas e o Covas ganhou do Maluf. Esse seria um cenário Nunes ir pro segundo turno com o Marçal. Exatamente. Né? Então aconteceu isso pro governo estadual. E municipal, já aconteceu coisa assim, sim. Em 2000, ou seja, 2 anos depois, a gente teve uma eleição Alckmin contra Marta contra Maluf. E os 3 disputaram muito pau a pau. Aí foi Marta e Maluf pro segundo turno. E o Alckmin meio que declarou apoio a Marta. Uhum. Então, você tem um eleitorado triplo aqui. Assim, existe um eleitorado que, não digo eu sou de centro, mas ele é meio assim, ele, né, por exemplo, um eleitorado que votou no Aécio em 14, no Bolsonaro em 18, esse eleitorado de centro. E aí agora em 22 ele votou no Lula contra o Bolsonaro. E o Nunes cogita a sua vitória porque ele sabe que se ele for com o Boulos pro segundo turno ou com o Marçal, ele ganha. Ele ganha, ele só precisa Justamente tá que lá. ele pega esse eleitorado, ele é o cara que está mais no centro. Mas a minha pergunta é a seguinte, por que ao invés de concentrar toda a energia em tentar tirar o Marçal do pleito, eles também não colocam energia em tentar tirar o Boulos? Óbvio, numa leitura mais simples, parece que o Marçal ele é mais frágil porque parte do voto dele estaria também com o voto do Nunes, mas eu não sinto que seja isso. Eu acho que o Nunes perante o Marçal, ele se enfraquece muito rápido, porque todos os gestos que porventura ele dê serão cobertos por um gesto ideológico mais forte do Marçal, por um gesto retórico mais forte do Marçal, por uma presença mais forte do Marçal. Então ele está sendo devorado pelo Marçal. Se ele pensasse ao contrário, em tentar tirar o voto do Boulos, talvez, por exemplo, fazendo um acordo com os outros candidatos, Datena, Tabata, essas figuras que estão aí. O Datena entrou na eleição que o Boulos colocou. Então o Datena é um candidato do Lula. A história que tem é que o Lula bancou a candidatura da Datena para ajudar o Boulos a não deixar o Nunes se distanciar tanto para ele poder pegar um eleitor. O cara, vou votar no Datena, gosto do Datena. Esse cara tem um perfil de periferia. Aí esse cara vai, o Datena ataca tanto o Nunes que esse eleitor fala, pô, eu votei no Datena, ele odeia o Nunes, acho que eu vou votar no Boulos no segundo turno. É uma estratégia boa que o Boulos tinha ali. Que morreu com o Marçal. Esse cara meio louco ali é o Marçal, não é o Datena. A Tabata, ela quer só sair maior dessa eleição. Sim. E aí a pesquisa da Datafolha mostra que num segundo turno entre Boulos e Nunes, 36% do eleitorado da Tabata vai pro Nunes. Então, um eleitorado importante da Tabata já iria pro Nunes. E aí o restante lá vai pro Boulos. Porque o Nunes não oferece alguma coisa pra ela, pô. O Nunes tinha que, na verdade, secretaria oferece um negócio grande pra ela. Faz todo sentido. Eu não sei se ela aceita, mas o Nunes tinha que financiar a campanha da Tabata pra fazer a Tabata crescer, roubar o voto do Boulos e tirar o Boulos do segundo turno. Mas aí tem que avaliar, sei lá, daqui 2, 3 pesquisas, qual é a tendência do Boulos. Porque o Boulos liderou, o Boulos chegou a ter 30% de intenção de voto e o Boulos está circulando com 22, 23 em todas. Então, ele está caindo. E o Marçal está subindo. Então, assim, pera, a subida do Marçal deu uma bela estancada nessa pesquisa. Deu uma bela estancada, mas ele ainda subiu. E se ele subir mais 1%? Sim, mas e se ele subir de lá, daqui para a eleição, se ele subir 2%, acabou. Se esse cenário tá... se o Marçal der um empurrão... Porque, beleza, você falou, deu uma estancada. Mas assim, há um esforço, olha só, há um esforço grande para impedir o Marçal de chegar. Você tem o Tarcísio, você tem a propaganda de rádio, você tem a propaganda de TV, você tem a Tabata batendo demais no Marçal. Você note, por exemplo, que ela não bate no Boulos, ela bate no Marçal. Sim. Então há todo o esforço de tentar deixar o cara lá embaixo. E ainda assim ele subiu um monte. Tanto que agora ele tá mais de 20%. Eu vou discordar um pouco de você. Ele subiu um monte antes. A TV e o rádio começaram dia 30. Começou essa segunda-feira, pra valer. E as pesquisas estão captando que começou isso aí. Ele travou. Eu vi a estatística. Eu entendi o raciocínio. O que eu estou falando é o seguinte, tá? Ele travou. Mas se ele der uma destravada é possível. De 2 pontos percentuais, esse cara vai matar essa eleição. Porque o raciocínio aqui é um pouco perigoso. O cara subiu muito, porque ele não era nada, e ele se tornou o centro da eleição, todo mundo fala dele. Subiu pra caramba, 7%, foi lá pros casa dos 20%. Aí veio rádio, TV, com toda a força pra tentar segurar o cara. Mas também ele não despencou 4%, não despencou 5%, ele tá sendo... E se não segurar?
E se acontecer alguma coisa deles ultrapassar mais 2? É possível. Acabou, morreu. O que eu tô querendo colocar aqui é que talvez seja mais racional tentar pegar o percentual do Boulos. Porque o Boulos é um trend em queda. O Boulos tinha, como você mesmo lembrou, uma distância grande dos demais candidatos. Agora ele está emparelhado. Ou seja, se você pega 1% do voto do Boulos, 2% do voto do Boulos, você resolve a eleição. Sim. O Boulos cometeu... Não cometeu... Assim, novamente, não dá pra falar que nenhuma campanha ali cometeu um grande erro, porque ninguém imaginava o fenômeno Marçal. O Boulos fez o seguinte, olhando hoje. Já estou no segundo turno, isso é muito óbvio que eu estou no segundo turno. Logo eu vou fazer no primeiro turno uma campanha desse segundo turno. Eu já vou começar a cuidar de melhorar a minha imagem pra ganhar no segundo turno. E agora ele tá tendo que fazer uma campanha pra ir pro segundo turno. Algumas coisas que eu acho que vai acontecer, Ricardo. Todas essas eleições, todas, você vai ter voto útil na véspera. E aí você não vai conseguir... Eu acho que esses caras estão assim, 22, 23, 24, 21, 20, 22. Isso vai morrer. O eleitor do Datena vai parar de votar no Datena. O da Tabata eu não cravo, mas eu acho que... Porque a da Tabata pode ter um voto tipo Arthur. Eu acho que uma parte do eleitor do Datena vai votar no Marçal. No Marçal. Eu vejo, cara... É que tem, eu não sei se é pesquisa mesmo o Datena batendo. Isso. Eu vi um debate. O Datena bateu em todo mundo e tal. Mas eu não sei, porque eu conheço o Datena... Sabe, o Datena desde quando era criança, praticamente. De apresentar, ser um grande apresentador de TV, de programa de segurança daqui e tal. Então, assim, parte das pessoas que gostam do Datena não gostariam também do Marçal? Pode ser que elas gostem, mas o público do Datena é mais velho, não é tanto o público dele, é mais humilde e assiste televisão. Então você acha que iria pro Nunes? Nunes. Tanto que o maior afetado pro surgimento da candidatura do Datena foi o Nunes. Da Tabata também não iria pro Marçal. O Marçal tem uma dificuldade grande nessas transferências. Pensa o seguinte, o público do Datena vê TV. Se ele vai ligar a TV, ele vai ver o Nunes. Sim. O que as campanhas estão comentando é que o Marçal, ele fez um feito gigantesco, chegou a 20%, passou de 20%. Ele bateu no teto. Mas ele tá batendo num teto em que ele não tá conseguindo invadir outros... E, obviamente, a estratégia dele é que gera mais rejeição. Lógico. Ele não consegue pegar um centro agora. Tipo, ele tá... A Tabata bate nele. Vou dar exemplo. A Tabata, essa figura de centro, lá que tem seus 9%. Ela bate. A gente não tá fazendo campanha de ninguém, mas estamos batendo. Várias figuras aí estão em imprensa batendo, papo de PCC, não sei o quê. Você começa a criar uma rejeição que o eleitorado começa a ficar tipo... O cara que não tá comprado no mindset, ele não tá destravando. Pra ele destravar esse cara, eu não sei o que ele vai fazer. Só que aí entra um problema, que é o problema do próprio Boulos que o Marçal teria que fazer. Pensando em ganhar um eleitorado do centro, ele perde as características que fizeram ele ser notável. Do tipo, o Marçal vai ficar adestrado num debate? Ele não vai fazer isso. Não acho que ele vai fazer isso. Então tem um problema. Assim, tem um problema de como alcançar esse eleitorado no centro pra ele. Como é, você que tem as informações, como é que é a taxa de conhecimento dele? Ela é um pouco menor do que os demais, mas ela está sendo suprida bastante. Eu sei que tinha uma pesquisa aí que tinha essa taxa, tipo, o eleitor que não conhece e ainda não estava indeciso. Isso estava na casa de 32% para o Marçal. E para os outros? Era um menor. O Marçal tinha um espaço de crescimento maior, mas ele tinha um desconhecimento grande. Só que a gente tem que entender o desconhecimento da seguinte maneira. O desconhecimento é alguém que está menos antenado em política. Em geral, ele não está na internet. Naturalmente. E aí esse cara tá na TV. E na TV ele vai ver que o Marçal é ligado ao PCC. Sabe? Tem esse problema. O Marçal teria que fazer esse cara que não sabe quem é ele ter uma impressão positiva ou entrar numa onda. Tipo, vou entrar na onda desse cara. Eu acho que pra ele... O negócio assim... Eu sei o que pro Marçal se torna muito poderoso. Uma próxima pesquisa em que ele está em primeiro. Isso é um pouco forte, eu acho. Ele comprou uma... Desculpa, não, mas aquela foi comprada. Aquela obviamente foi Veritas, comprada. né? Não, uma pesquisa séria. Uma pesquisa séria que ele aparece na frente. E se ele conseguir botar mais força ainda no que ele está fazendo na internet... Sim, pra ver aí talvez ele se considere... Porque aí vira onda também, aí mais gente... Porque assim, ele precisa... Esse é o ponto. Ele cresceu muito nesse tempo, ele foi estancado agora. Se ele furar um pouco esse teto, 2%, 2,5%, acabou.